rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Conferência Festa do Sobrenatural é um convite de Deus para iniciar uma festa em sua vida. Isso mesmo, Deus está chamando esta igreja, cada membro, para se sentar à mesa da sua presença, para orar com entendimento e para orar com o Espírito, numa linguagem sobrenatural da intercessão, sendo batizado com o Espírito Santo. Isaías 56:7 diz: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. O sacrifício de Jesus está feito e Deus diz: porque minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Então, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, teu Pai que está em secreto te recompensará. Conferência Festa do Sobrenatural, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas na demonstração do Espírito do poder de Deus. Esta é a direção, que você tenha sentado à mesa de Deus, orando, buscando uma experiência direta com o Espírito Santo. A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Luiz Carlos, mais conhecido como Carlinhos, Carlinhos da Maísa, como foi recebido pela nossa amiga Sabrina. O pastor Renato fez esse convite para vir aqui testemunhar para vocês um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, né? Eu me converti pelo ano de 2000, entrei na igreja devido a um namoro, né? E aí eu conto meus testemunhos para o pessoal que anda com a gente. O pessoal ri muito, que é a questão do... Só podia namorar uma menina se eu viesse para a igreja. E acabou eu vindo para a igreja e ela saindo da igreja. Mas Deus, ele tem todo um caminho para te conquistar. E eu entrei nessa igreja por volta, que eu falei, de 2000. E ele foi cada dia me conquistando, cada dia me apaixonando por ele. E hoje eu estou aqui podendo dar esse testemunho para você. Vou contar um testemunho que a gente viveu tem 2 anos atrás com a nossa filha. Eu sou o Carlinhos da Maísa, né? E nós temos uma filha, Antonella, somos casados há 12 anos, vai fazer agora dia 13. E no ano de 2016, nossa filha veio ao mundo, e ela veio saudável, veio bem. Em 2018, ela teve uma enfermidade, uma pneumonia, e essa pneumonia tirou a gente da comodidade, sabe? Ela ficou internada 20 dias, e o pastor Renato, os pastores, a igreja, clamou pela vida dela. E teve um dia especial, sabe? Numa quarta-feira, eu me lembro até hoje. Estava lá, ela estava bem, tomando medicação na veia, né? Porque já não estava fazendo efeito a medicação oral. E ela começou a não evoluir com essa medicação. E de repente ela começa a sentir falta de ar, saturação dela caindo. Isso ela dentro do hospital, fazendo todo o tratamento do hospital. E ela começou a esmorecer no meu colo. E naquele momento, abriram uma vaga no CTI para ela, e a gente começou a orar, pediu o pastor Renato foi para lá, e a gente começou a orar, e Deus, ele falou, assim, nitidamente ele falou com a gente, que a Antonella tinha sido presente dele para nossas vidas, e que não era a hora dela partir para estar com ele, mas sim era a hora da ressurreição, sabe? E naquele momento ali, todo mundo já aguardando ela no CTI, veio um médico para fazer o dreno de tórax, né, que tinha evoluído por um derrame pleural, essa pneumonia. E aí veio um médico para a gente, e nisso, na realidade, o médico demorou um pouquinho para vir, porque ele veio de outro lugar para fazer o procedimento nela. E ele falou assim: fica tranquilo, pai. Fica tranquilo, sua filha vai ficar bem. E quando ele começou a fazer o exame, antes de fazer o procedimento, fez o exame, ele falou assim: cara, tem uma boa notícia para você. Aquilo que eles estavam esperando não foi o que aconteceu, sabe?
Sua filha não vai precisar ir para o CTI, sua filha vai continuar fazendo o tratamento, a gente vai trocar essa medicação dela e vamos ver a evolução dela, sabe? E naquele momento que ele estava fazendo o exame, minha filha no meu colo, já esmorecendo, e eu sentindo um temor, né, um tremor tremendo, porque nessa hora, por mais que você tenha uma palavra de Deus, por mais que você tenha uma direção de Deus, mas você vendo tudo o contrário, é muito difícil. Né? Quando Jesus chamou Pedro para ele ir em direção a ele no meio da tempestade, Pedro ele teve coragem de ir, mas também ele afundou, sabe? Mas a gente crê que Deus ele está a todo momento preparado para nos dar as mãos para poder nos ajudar. E naquele momento eu me senti assim, sabe? Deus ele se revelou um pai, se revelou um amigo, se revelou um médico dos médicos, e a nossa filha ficou 21 dias internada, ainda ficou internada um pouco mais, mas Deus ele fez um milagre na vida dela. E hoje ela está uma moça, está uma criança super criança, super educada, super amável. Quem conhece sabe o jeito que ela é. E a gente glorifica muito a Deus por esse milagre. E a gente quer testemunhar esse milagre, que ela é um presente de Deus para a nossa vida, 2 vezes, né? No nascimento, né? E nessa ressurreição. A gente crê que foi uma ressurreição, porque tudo dizia o contrário. Eu trabalho no meio hospitalar, né? E a gente vê as pessoas entrarem no hospital, evoluírem e irem a óbito. E a minha filha estava indo assim. Ela estava evoluindo mal, sabe? Ela estava indo no caminho que aquelas pessoas que iam a óbito. E isso para mim foi muito difícil. Até hoje, às vezes, eu falo com minha esposa, eu falo, olha, tem hora que ela começa a ter uma alergia, tem uma coisa, já logo dá esse temor, sabe? Dela voltar para o hospital. Mas assim, Deus ele é Deus. Deus ele pode ser Deus na sua vida. Basta você permitir. Basta você clamar, basta você pedir a Deus para que ele deixe ele ser Deus na sua vida. Para de tentar tomar a rédea da situação, sabe? Deus ele às vezes ele espera a gente chegar, afundar como Pedro, para poder a gente clamar a ele e confiar nele. E foi assim com a gente confiou nele e foi tremendo a experiência que nós tivemos lá. Olá, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Raposo e eu estou aqui para fazer parte desse momento tão único na nossa igreja, que é essa conferência, Festa do Sobrenatural. Sobrenatural é você sair do natural, sair daquilo que é comum e viver exatamente pela fé. Isso é ser sobrenatural, isso é andar no sobrenatural. Qual é o objetivo que Deus tem para as nossas vidas em relação a andarmos nesse sobrenatural? Deus quer nos ensinar com isso a desenvolver a nossa fé, a ativá-la cada dia mais, pois a nossa fé ela é provada. E nesse caminhar com Deus de 38 anos que eu já tenho uma bagagem, eu tenho experimentado muito daquilo que o Senhor tem feito no sobrenatural na minha vida. Foram curas, foram libertações, foram muitas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Mas hoje eu vou contar algumas experiências mais específicas para vocês, porque nós temos pouco tempo, mas o mais importante de tudo é deixarmos essa mensagem que vale a pena andar no sobrenatural. Amém? Então, em 2008, eu passei por uma experiência muito marcante na minha vida. E ela foi um livramento grandioso do Senhor e foi exatamente o que eu posso dizer, sobrenatural. Estávamos visitando uma igreja e fomos para lá, tudo tranquilo, eu e minha família. E nisso, eu tive que me ausentar um pouco numa sala de berçário, porque a minha filha ainda tinha 5 meses. E eu fiquei ali, ouvindo a palavra, e começou a vir uma intercessão no meu coração naquele momento. Eu intercedi e comecei, Senhor, muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pelos teus livramentos. Obrigada pela tua misericórdia, pelo teu amor nas nossas vidas. Mas, Pai, eu quero te pedir uma coisa. Nunca deixe que eu ou os meus familiares, a gente possa passar por um acidente ou morrer nesse acidente, Senhor. Livra-nos de todo o mal, de todo esse perigo. Guarda as nossas vidas. E fiz essa oração. Depois que eu fiz essa oração, nós fomos embora, eu peguei o carro e fui dirigir.
E tranquila. Só que, de repente, o que me ocorre? Um carro numa alta velocidade, muito grande mesmo, numa curva muito fechada, veio cantando o pneu e vindo em cima do meu carro. E eu, muito aflita, angustiada, sem saber o que fazer, Deus me falou pelo seu espírito, vira o volante totalmente para a direita. E eu virei, só que não foi suficiente, ele estava vindo de novo na minha direção com muito rápido. Eu virei novamente e foi assim tão impactante o livramento que Deus nos trouxe, porque a roda o pneu do carro encostou no meu carro, levemente balançou. Mas ele foi embora e eu fiquei ali parada com o meu carro no acostamento, muito impactada, porque eu vi ali o livramento do Senhor, porque seria um acidente terrível se ele tivesse atingido as nossas vidas. E eu nem podia imaginar, porque era noite, e eu não sabia. Eu fiquei tão focada no carro que eu não vi se tinha acostamento, se deixava de ter acostamento. Mas eu simplesmente segui aquela voz, vira o volante para a direita. E eu fiz assim. E desse jeito o Senhor nos livrou de um grande acidente, de uma tragédia muito grande. E o carro que estava vindo atrás parou. E ficou também a pessoa muito impactada, porque ele também foi livre desse acidente, porque essa pessoa estava totalmente desgovernada nesse carro. E ele falou, moça, você tem direção defensiva, porque o que você fez realmente foi muito rápido, você pensou muito rápido. Esse rapaz, essa pessoa, devia estar alcoolizada, drogada, porque o que ele fez realmente foi terrível. Eu falei assim, foi Deus que nos livrou. E, enfim, nos despedimos e eu fui para casa. E aí o Senhor me fez lembrar daquela oração. Minha filha, você tinha orado, me pedido para que eu livrasse vocês da morte. E hoje eu livrei vocês desse acidente. Glórias ao nome do Senhor, porque é assim que Deus quer que eu e você faça. Andar pelo sobrenatural é isso, é ter uma comunhão íntima com o nosso Deus, com o nosso Pai. E Ele vai nos falando, Ele vai nos direcionando. Quem podia imaginar que naquela noite, uma noite de culto, de adoração a Deus, ia acontecer algo assim? E hoje eu glorifico muito ao Senhor todos os dias da minha vida por esse livramento. Em 2011, também tivemos uma experiência que foi também muito marcante, um pouco semelhante a essa. Estávamos voltando de uma viagem de Cabo Frio, vindo para Friburgo, e estávamos bem, né? Época de férias, janeiro, tranquilos. E minha mãe começou a sentir, quando chegou lá em Manilha, mais ou menos, um cheiro de azeite tão forte dentro do carro, uma coisa assim, um cheiro suave, agradável. E ela comentou, vocês estão sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo? Então, um cheiro tão assim de óleo ungido, diferente. Aí eu fiquei assim, tipo, cinto no cinto. Eu senti alguma coisa mais leve, mas eles, meu pai e minha mãe estavam sentindo um cheiro muito forte. E aí passou, né? E continuamos a viagem. E, de repente, quando chega ali no ponto de Teodoro de Oliveira, o meu pai perdeu a direção do carro e falou, não tenho mais nada o que fazer. Ele levantou as mãos, simplesmente assim. E eu, como sou uma pessoa que oralizo tudo, quando eu entro em pânico, eu falo, eu tenho umas reações, mas nesse momento eu não tive reação nenhuma. Ficou um silêncio naquele carro tremendo, porque o carro ele bateu numa pedra, ele rodou 2 vezes, e eu senti, e isso eu posso afirmar para vocês que isso é sobrenatural, o carro subindo como se estivesse num balão subindo, porque do nosso lado, onde a gente estava se direcionando, eu fiquei pensando assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A única coisa que passou na minha mente o tempo inteiro. E esse carro subindo, a sensação dele subindo, eu e meu pai sentimos isso muito forte, e o carro ele virou totalmente como se fosse indo de novo para o Rio de Janeiro, a 5 centímetros de uma ribanceira terrível, tremenda, e o livramento do Senhor novamente ali conosco. Só que nesse dia eu não estava dirigindo, quem estava era o meu pai, e o Senhor fez novamente o milagre, porque quando nós olhamos para o carro do lado de fora, não tínhamos como escapar, porque naquele momento Deus também fez um outro sobrenatural, não estava passando o carro nem na frente, do outro lado da pista, e nem atrás. O que foi aquilo? Porque numa época de férias, a serra, vocês sabem, ela é movimentada. E nós, simplesmente, não entendemos somente o sobrenatural de Deus. Ficamos ali 5 minutos sem carro algum passar, porque se estivesse passando do outro lado da pista, ou tivesse vindo
algum carro atrás, certamente seria um terrível acidente. E se tivéssemos, como nós estávamos pensando, como ele rodou, íamos para uma ribanceira também, seria a morte na certa. E aí Deus me fez lembrar. Me fez lembrar que eu também havia feito uma oração pedindo a Deus que guardasse, que protegesse. E há 5 minutos atrás daquele acontecimento, outra experiência sobrenatural com o Senhor em 2011, um dia antes da tragédia. Então, eu quero deixar aqui para vocês bem claro uma coisa. Saibam que viver no sobrenatural é algo que tem que ser a nossa vida de cristão. Nós devemos colocar nossa confiança totalmente no Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer, amém? Ele sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida e Ele nos avisa. Então eu quero deixar um alerta para você que está me ouvindo, o seguinte: às vezes você tem um sonho, às vezes você tem um sentimento, sabe, alguma intuição, que alguma coisa você precisa fazer, uma oração, uma intercessão, às vezes um sonho que te incomoda. Olha, coloca tudo para Deus, porque é Deus avisando a você. E, às vezes, querendo que você interceda para que você tenha grande livramento e uma experiência sobrenatural com o seu espírito. Porque estamos aqui vivendo nessa terra justamente para crescermos, para frutificarmos, para sermos testemunhas para o Senhor. Então, esse meu testemunho, eu contei para várias pessoas, né, pude glorificar o nome do Senhor com esse grande livramento que Ele nos fez, que somente Ele poderia fazer. Então, Deus, Ele é assim conosco. Ele quer nos fazer caminhar e avançar cada dia mais. E estamos vivendo nos últimos dias nessa terra. Estamos tendo muitos problemas, muitas tribulações, e sabemos que esses dias nós vamos ver coisas tremendas acontecerem, milagres. Eu profetizo no nome de Jesus que nós que estamos tendo comunhão com o Senhor, vamos viver momentos tremendos na presença do Senhor, em que vamos ver coisas que a gente nunca esperou acontecer, porque Deus é um Deus de milagre, é um Deus de sobrenatural nas nossas vidas. Então eu te convido, ore ao Senhor, entregue a tua vida ao Senhor e ande nesse sobrenatural a cada dia. Festeje, celebre o nosso Deus, o nosso Senhor, porque Ele é o único que pode nos livrar e nos abençoar. Amém? Eu deixo aqui a minha vida testemunhada para vocês e registrada em nome de Jesus. A paz e a graça, igreja. Eu venho aqui hoje compartilhar com vocês 3 momentos bem especiais de experiências com Deus, de experiências de milagres que aconteceram na minha vida. O primeiro momento foi o meu batismo com o Espírito Santo. Eu fui para uma conferência aqui em Friburgo com o pastor Marcos Feliciano, que foi lá no Friburguense. E a conferência foi uma bênção, sexta-feira à noite e sábado durante o dia inteiro. Na sexta-feira à noite, várias pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E eu era uma recém-convertida, né? Já tinha sido batizada nas águas, né? E todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo, o fogo ardendo naquele lugar. E comigo nada. Aí passamos o sábado inteirinho também naquela conferência, momentos agradáveis na presença do Senhor, muita unção descendo naquele lugar, mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e eu nada. Aí, quando foi assim no finalzinho da tarde, já para encerrar a conferência, o pastor Marcos Feliciano chamou os pastores aqui da nossa igreja também que estavam participando, e para encerrar o culto final, a oração final, e mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e eu nada. Aí, naquele momento, o pastor Sérgio, até daqui na nossa igreja mesmo, me chamou, impôs as mãos sobre a minha cabeça, começou a orar, e naquele momento eu recebi o sobrenatural de Deus. Mas antes disso, o que aconteceu? Eu falei, Deus, aquele momento foi para mim assim, como Jacó. Eu me senti como Jacó naquele momento. Porque eu falei, Deus, todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo e eu nada. Eu estou aqui 2 dias nessa conferência, ardendo em amor, aquele primeiro amor, e nada para mim. Como nada para mim? Eu também quero batismo com o Espírito Santo. Eu também vim aqui para receber. Eu recebi a sua palavra, mas eu quero o teu fogo. Eu quero o batismo com o Espírito Santo.
E aí, na hora que o pastor Sérgio impôs as mãos sobre a minha cabeça, nós começamos a orar. E naquele momento, eu fui batizada com o Espírito Santo, algo sobrenatural sobre a minha vida. No outro dia, terminou a conferência, eu fui para casa como se eu estivesse andando em nuvens. No outro dia, eu achei até que eu estava ficando doida, porque eu andava na rua e orando em línguas. E eu falava, gente, eu quero sempre isso, eu quero mais disso para a minha vida. E é uma coisa inexplicável que é o batismo com o Espírito Santo. É o buscar inexplicável. Não existem palavras que possam definir esse amor, essa paixão, essa... É uma coisa além dos nossos entendimentos, né? E um segundo momento foi quando eu fui fazer um encontro com Deus. Aqui da nossa igreja, um grupo fazia o reencontro e nós estávamos no encontro. E ali foi a mesma coisa comigo. Todo mundo recebendo, pessoas caindo cheias do Espírito Santo e eu nada. E vamos nós. E culto, o tempo todo de culto, de pregações, de ministrações, mais pessoas sendo batizadas. E eu falava, eu já sou batizada, mas eu quero receber isso que essas pessoas estão recebendo, caindo pelo Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo, orando em línguas. E eu falei, Deus, eu vim buscar a minha parte. Eu quero a minha parte nessa herança. Eu também quero sentir o sobrenatural do jeito que essas pessoas estão sentindo. Naquele momento também, o pastor Renato chegou perto de mim e começou a orar. E eu, de repente, não senti mais os pés. É assim, eu sempre via, eu como visão de fora da igreja, eu sempre achava que as pessoas caíam por outros motivos, né? Não cheios da unção, não cheios da presença do Espírito Santo. E naquele momento, quando o pastor Renato impôs as mãos, eu não senti mais as minhas pernas. Eu falei, o que está acontecendo? E Deus me levou para lugares assim sobrenaturais. Foram momentos sobrenaturais naquele encontro com Deus. Realmente foi um encontro com Deus na minha vida. Desses 2 momentos, o que eu tiro para vocês? Eu tirei para a minha vida que Deus gosta que a gente se humilhe, que a gente exalte o nome dele, lógico, em todo o tempo. Mas Deus gosta também que nós tenhamos atitude nele. Senhor, eu vim buscar a minha parte. Senhor, eu vim buscar o que é meu. E não abaixar a cabeça e falar, eu saí daqui porque Deus não me deu. Eu não estava pronta para receber de Deus naquele momento. Não, é mentira. Deus tem sempre algo diferente para você. Não deixe cair nesse de engano, porque Deus tem algo tremendo para você sempre. É só você buscar. Quando você não buscar com audácia, eu digo que esses 2 momentos foram momentos audaciosos meu com Deus. Momentos que eu fui buscar e disse, Deus, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança nessa história. Eu quero viver o sobrenatural de Deus neste momento. E um terceiro ponto que eu vou compartilhar com vocês já é alguma coisa de milagre que Deus fez na minha vida. Eu tenho o milagre do Bernardo, mas tenho um milagre mais recente, que é o milagre que Deus fez na vida da minha mãe. Que esse foi realmente uma experiência com Deus. E eu pensando nisso, Deus também trouxe uma palavra para o meu coração. A minha mãe passou por momentos muito difíceis. Ela tinha um problema sério no coração, achando que era só o coração. Foi internada num dia porque fez um exame e o médico encaminhou ela para o hospital, dizendo que ela precisava de uma internação naquele momento. Nós fomos para o hospital, ali ela ficou. Isso foi numa sexta-feira, sábado, o dia inteiro de exames. Quando chegou no domingo, um cardiologista me chamou e falou, olha só, nós temos 2 questões com a sua mãe. Primeira questão, sua mãe tem um coração grande, fraco, e ela precisa fazer uma cirurgia de vesícula agora. Se ela não fizer a cirurgia de vesícula, ela vai morrer. Mas se ela fizer a cirurgia de vesícula, o coração dela pode matar ela também. Então, naquele momento, nós não sabíamos o que fazer. Eu liguei para o meu irmão, que mora fora nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil no domingo. Na segunda-feira, minha mãe passou pela cirurgia de vesícula, porque a vesícula realmente
ia matá-la. E aí ela fez a cirurgia de vesícula, deu tudo certo, graças a Deus. Passou alguns dias no CTI e depois ela conseguiu... ela ficou um mês internada. Durante essa internação, ela recebeu alta, foi para casa, chegou em casa, teve alguns desmaios. Nós levamos ela novamente para o hospital. Chegando no hospital, ela sentiu muita dor nas pernas, na batata da perna, né? E ali o médico falou: Dona Eliana, a senhora teve uma trombose. E os trombos da senhora subiram. A senhora tem 2 trombos no coração e 1 no pulmão. O que a senhora sabe que isso é uma coisa praticamente fatal. Foi para o CTI novamente, mas Deus é maravilhoso. E ali ela teve alta, conseguiu se recuperar dos trombos, teve alta. E aí o médico, o cardiologista, nos disse: Dona Eliana, olha só, a senhora tem um coração grande e fraco. Isso é uma bomba relógio, a qualquer momento. Pediu que nós fizéssemos um exame. Nós fomos ao consultório, fora de Friburgo, né, para fazer esse exame. E eu impus, nesse momento todo, uma oração que dizia: Senhor, todas as noites na minha casa, no meu secreto, Deus, minha mãe tem um coração forte e normal. Todas as noites. Deus, minha mãe tem um coração forte e normal. Forte e normal. Eu determinei isso na minha vida. E determinei isso na presença do Senhor. Quando chegamos no hospital para fazer o exame, o cardiologista disse assim: Dona Eliana, eu não consigo encontrar o coração nem grande e nem fraco. A senhora tem um coração de uma pessoa normal. O coração da senhora é forte e normal. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E eu, quando estava pensando em trazer isso aqui para vocês, e quando eu lembrei desse momento, eu consegui reviver tudo daquele dia. E Deus falou comigo nesse momento. Falou comigo assim: minha filha, o diagnóstico quem dá são os médicos, mas quem assina o laudo final sou eu. E eu, nesse momento, essa semana, quando Deus falou isso comigo, o diagnóstico da sua vida também, quem dá é o médico. Mas o laudo final para a sua vida, quem vai dar é o Senhor, em todas as áreas. Esse é o ensinamento mais profundo que Deus falou comigo nessa semana. Então, creia isso na sua vida também. Creia que Deus tem um milagre. Ele tem o laudo para assinar para você também. Ele tem um laudo. O médico deu o diagnóstico, mas o laudo vem do Senhor. Amém, igreja? Vamos então nos achegar ao trono da graça e continuarmos nos assentando à mesa da presença de Deus, orando com entendimento e orando no Espírito. Oremos. Pai Celestial, nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus. Como Teu Filho, Deus Carlinhos, testemunhou, Deus amado, nós queremos reconhecer que Tu és o Deus que vem mudar a sequência negativa que a nossa vida possa envolver, ó Pai amado. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim também como Tua filha Adriana clamou, nós queremos clamar, ó Pai. Livra-nos do mal, Pai amado. Traz a Tua voz, os Teus livramentos, as Tuas direções, Pai amado. E assim também como a Tua filha Dominique acaba de testemunhar, Deus amado, que Tua graça e o Teu favor possa operar o impossível, Deus amado. Possa operar milagres em todas as áreas da nossa vida, Pai. E como a Tua filha, queremos liberar palavras que venham do Teu coração, palavras proféticas, que vão mudar circunstâncias, como mudou o coração da sua mamãe, Pai. Nós clamamos juntos, nos ajuda a experimentarmos milagres, nos ajuda a Te conhecer cada vez mais, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Queremos estar sentados à sua mesa de oração, Pai, e festejar, em nome de Jesus. Se achegue ao trono da graça agora, cantando conosco esta canção em adoração. Feche seus olhos mais uma vez nessa noite e diga: Senhor, realmente não há outro como Tu. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Você pode declarar isso: Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Senhor, exaltamos o Teu nome. Santo, santo, santo. Não há outro que se compare à Tua presença. Adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos a Tua presença. Meu querido,
Esse ambiente está preparado para receber a presença do Senhor. Prepare o seu coração também. Prepare a sua vida. Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Meu querido, o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Simplesmente levante sua voz a Ele. Levante sua voz ao Senhor. Simplesmente crie um ambiente de adoração propício para que a presença do Senhor possa reinar sobre a sua vida nessa noite. Queria cantar contigo uma canção que diz lindo, lindo, lindo. Exaltando o nome de Jesus. Porque Ele é digno de ser adorado. Simplesmente exalte o nome do Senhor. Não peça nada a Ele nesse momento. Simplesmente exalte o nome dEle e diga: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és santo, Tu és digno, Senhor. Adoramos o Teu nome nessa noite. Exalte o nome dEle. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Diga mais uma vez: lindo, 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 lindo és. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Declare: lindo, 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 lindo és. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Ele é lindo, 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 lindo és. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Declare mais uma vez: lindo, 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 lindo és. E glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Bom ter você conosco na conferência Festa do Sobrenatural. Amanhã, neste mesmo horário, juntos renovaremos esta festa na mesa da presença de Deus. Esperamos por você.